Boa tarde! Eu adoro fazer vídeo ao vivo. Esse iniciozinho que não tem ninguém, eu fico falando sozinha, é ótimo. Mas enfim. Que isso? Ai meu Deus, é cada coisa que acontece aqui. É meu vizinho. Enfim. Ai, eu poderia ter colocado um título, né, na live. Eu não coloquei. Mas hoje eu vou falar sobre... Deixa eu apresentar o negócio direito, né? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o Hora que Rende. O tema de hoje é uma indicação de leitura, na verdade. É o livro A Única Coisa. A verdade sobre os resultados... Aliás, a verdade surpreendente por trás dos resultados extraordinários. Do Gary Keller e do Jay Papasan. Não sei como é que fala o nome dele. Eu sou Carolina Pessoa, conhecida como Charas também. E... basicamente, este livro foi um life-changing, sabe? Foi realmente uma coisa que fez bastante diferença na minha vida. Como sempre, eu fiz umas perguntinhas básicas para guiar mesmo essa live, para que eu possa ir respondendo. E... Oi, gente, é impressionante que eu escolho os melhores momentos que os meus vizinhos mais barulhentos estão aqui na porta. Mas, amiga, saudades. Enfim, ignorando os vizinhos barulhentos. A primeira pergunta que não quer calar é quem são esses autores desse livro, né? Quem são esses benditos Gary Keller e Jay Papasan. O Gary Keller, ele é nada mais, nada menos do que o empresário fundador da maior imobiliária do mundo, em números de corretores, volumes de vendas fechadas e unidades vendidas. E o Jay... Ai, filha, tá difícil. Mas eu vou te encontrar. Arranja um tempinho aí na sua agenda pra mim também, que a gente se encontra. O Jay, ele é um escritor executivo de negócios americanos. Antes de começar a falar sobre o livro especificamente, quem me indicou foi o Lucas Planeja. Acho que ele já mudou o arroba dele, mas foi realmente um livro que me colocou um pouco nos eixos. Quando eu comecei a ler, eu estava vivendo um período muito conturbado e eu consegui entender que as minhas escolhas naquele momento eram as corretas porque eu estava onde eu deveria estar. E eu acho que é assim que as pessoas devem se sentir, né, no final das contas. E para não alongar muito, eu quero que essa seja uma live mais curtinha, principalmente porque já tá no meio da tarde e eu ainda tenho outras coisas a fazer. Eu vou falar os pontos principais. Como é que esse livro é estruturado? Ele é estruturado em 4 blocos. O primeiro é uma parte pré-textual, né, que é uma introdução, onde ele apresenta o tema, e logo na introdução ele já traz muito conteúdo legal. Depois vem a primeira e a segunda parte, nas quais ele fala as mentiras e as verdades sobre a produtividade. E a última parte é a respeito da implementação das ferramentas para se alcançar os resultados extraordinários. Gente, tá um calor tão terrível aqui. Mas bora lá. Deixa eu botar o material aqui. Eu amo que quando eu baixo os trem do Canva, não aparece na ordem, eu fico perdidinha. Enfim, eu até postei isso daqui nos stories hoje. Na primeira parte, o Gary fala... Eu vou falar que o Gary que fala, porque pra mim quem deu o conteúdo todo do livro foi o Gary e o Jay só fez a parte de estruturar mesmo. Mas ele fala basicamente a respeito da relevância de você elencar uma única coisa como a mais importante para o seu foco. E ele explica também o chamado efeito dominó. Como eu já falei antes na outra live, o livro traz muita citação legal e uma delas é essa do Josh Billings, que é: seja como o selo do correio, cole-se a uma coisa até conseguir chegar ao destino. Então, você focado nessa sua única coisa, você cola nela e não desgruda até você chegar no seu destino. E só para antecipar que não é que você não possa mudar de percurso nem nada não, mas quando você cria
um foco, não tenta criar vários selos, né? Você seja um selo só para ir em um único destino, para você não dissipar sua atenção. Oi. Deixa eu botar aqui o próximo. Tá tudo misturado, beleza. O apanhado do livro é em cima dos resultados, dos fracassos e sucessos do próprio Gary. Ele sendo um empresário, né? Ele observou que onde ele teve mais sucesso foi onde ele dedicou a atenção exclusivamente àquela coisa. E onde o sucesso dele variava, a concentração também variava. E é isso que eu venho falando nas últimas lives. E eu tenho tentado trazer também nas citações que eu posto nos stories. Que é importante a gente ter cuidado no momento das nossas escolhas do que a gente fazer e em que depositar a nossa atenção e tempo. Porque quando a gente tem um propósito claro, as escolhas do nosso dia devem convergir para satisfazer esse propósito. E isso torna as coisas, as suas decisões do dia a dia, eu não falo nem mais fáceis não, mas menos difíceis. Fica menos difícil você abrir mão de algumas coisas que não têm a mesma importância daquele propósito na sua vida. Isso é até algo que vai ser desenvolvido só mais lá na frente, no último capítulo, mas eu já vou antecipar. Na hora de definir essa única coisa, você tem que se perguntar: qual é a tarefa que, se executada, tornará todo o resto muito mais fácil ou dispensável? Essa é a pergunta, assim, chave do livro. E nesse momento eu quero até... Ixi, não era nem pra eu falar. Botar isso daqui ainda, né? Deixa eu pegar aqui. Eita, Lelê. Misturou tudo. Eu vou lembrar que esse post... Ih, eu não tô nem passando no... Ah, não. Aqui no YouTube tá tudo bem. Eu vou lembrar desse post que eu fiz há uma semana... Acho que uma semana e meia atrás. Que eu falava sobre você elencar uma ou mais tarefas, né? Ao invés de você propor uma meta diária muito cheia de tarefas, você cria uma coisa só. Uma única atividade que vai tornar todo o resto mais fácil ou dispensável. Ai, gente, aqui no Instagram tem outras contas logadas aqui no meu, né? A da ONG, a minha, aí fica recebendo as mensagens aqui em cima. Mas, enfim. Por que essa ideia de você definir uma única coisa que torne as outras coisas muito mais fáceis ou dispensáveis? É justamente o efeito dominó que o autor traz no livro. É o que é interessante você buscar tanto para a sua vida pessoal quanto para as suas ações na ONG, no seu empreendimento ou na sua causa, na causa que você quiser agir. Na verdade, nas áreas da vida em geral, né? E aí, aqui vem o correto que era para eu ter colocado agora. Ele fala o seguinte: quando algo, o que está certo, é posto em movimento, pode derrubar muitas outras coisas, e isso não é tudo. Aí eu quero trazer uma informação que o livro traz também, que eu achei muito interessante, que é que o recorde mundial de dominós caídos é de 4.491.863 peças, derrubadas a partir de uma única peça. Uma única peça foi responsável por derrubar todas essas outras. Então, o que eu falo sobre você escolher uma coisa, um foco que torne todo... Deixa eu fechar aqui, que tá bem o carro de som aqui no trem. Ai. Eu vou morrer de calor, mas pelo menos não fica barulho, né? Mas enfim, uma única peça foi responsável por derrubar todas essas outras e na sua vida não é diferente. É normalmente uma ação, uma meta, um hábito que é o responsável por desencadear vários resultados na sua vida. E isso não é tudo, né? Que eu falo assim, quando algo que está certo é posto em movimento, pode derrubar muitas outras coisas e isso não é tudo, porque além de uma única peça ser responsável por derrubar milhares, na verdade, milhões de outras peças, você consegue, com uma peça menor, derrubar uma peça que é 50% maior. E ele traz um exemplo que eu achei incrível, né? Imagine 31 peças dispostas em sequência, cada uma 50% maior que a anterior. A ação da menor das peças desencadearia o que iria derrubar
outra da altura do Monte Everest. Então, assim, a depender da escolha que você tenha nessa sua única coisa, ela pode te dar resultados maiores do que essa meta inicial, se você consegue me entender. E é muito o que eu falo, eu acho que eu até postei, no vídeo que eu postei ontem, que eu falo... Ah, não, acho que eu vou postar amanhã. Um dos fragmentos dos videozinhos que eu tenho postado é falando sobre o hábito de dormir cedo, que pra mim é realmente uma coisa pequena que desencadeia resultados muito maiores. Porque no vídeo que eu vou postar amanhã eu ainda falo, tá instalado esse hábito? Ainda não tá, eu ainda vacilo bastante. Mas eu sigo perseguindo esse hábito e eu quero tornar ele uma meta até o final do ano. Uma meta não, um objetivo cumprido até o final do ano. Por quê? Eu dormindo cedo, eu evito ficar mexendo em celular até as altas horas. Eu privilegio o meu sono, que é super importante para minha performance no dia a dia mesmo, para minha saúde, inclusive. Eu dormindo cedo, eu consigo acordar mais cedo e logo a minha manhã é maior e eu conseguindo fazer as minhas obrigações pela manhã, eu me sinto mais tranquila no meu dia, sabe? Eu tenho mais tempo livre. Então, assim, é uma decisão que desencadeia resultados muito maiores. O autor, né, o Gary, ele dá exemplo de pessoas... só pra eu retomar, né, que eu sempre falo isso em todas as lives, não é sobre fazer muito, é sobre fazer bem as coisas certas. Querer fazer muitas coisas pode te levar a ter resultados medíocres em todas elas, porque tempo e energia são recursos limitados. Então, quando você divide, né, dissipa essa energia, você também dissipa os seus resultados. E o autor dá uns exemplos de pessoas muito bem-sucedidas nos seus projetos, porque eles perseguiram uma única coisa, como Melinda e Bill Gates, com a fundação deles. Inclusive, um parênteses aqui, para quem não tiver assistido, tem na Netflix o Código Bill Gates. São só 3 episódios e é muito inspirador. Fala mais ou menos como a fundação deles tem buscado trazer saneamento básico para o continente africano, porque muitas crianças morrem de diarreia. Então, assim, é um negócio que parece estranho, né, no Ocidente, pessoas morrerem de diarreia, apesar de o Brasil também precisar muito de saneamento básico, mas em países em desenvolvimento e no continente africano, essa é uma realidade bem forte. Então, eles perseguem esse objetivo. É muito interessante o Código Bill Gates e é muito inspirador mesmo. Ele finaliza a introdução dizendo que a abundância de informações a que somos expostos gera uma sensação incômoda de que tentamos muito e conquistamos pouco. E que somente focando na única coisa é que a gente vai se livrar dessa sensação. E é muito verdade, porque hoje a gente é bombardeado com muita informação. Até o próprio Instagram, assim, na verdade tudo, né? Instagram, WhatsApp, e-mail, tudo, suas caixas são sempre super lotadas, muitas mensagens, muitos estímulos, e aí você sente que você tá andando e não saindo do lugar. Mas quando você tem o foco na sua única coisa, você consegue se livrar dessa sensação. Não por inteiro, porque os estímulos são muito fortes, mas você sente um traçar, sabe? Um caminho sendo estabelecido. E aí, vamos para a primeira parte do livro, que ele fala sobre as mentiras em relação à produtividade. E essas mentiras, eu tive que fazer uma live inteira sobre elas, porque quando eu tava fazendo o roteirinho aqui do vídeo, eu vi que ia ficar extremamente longo. E eu prezo muitíssimo pelo tempo de vocês, não é mesmo? E pelo meu também. Então eu separei e já tem esse vídeo aí no feed, as 6 mentiras sobre a produtividade. E eu também tenho soltado algumas mentiras ao longo dos dias aí no feed, fragmentos, né? Mas só para não ficar um buraco aqui nessa resenha, eu vou elencar as mentiras que ele fala e eu concordo bastante. A primeira, tudo tem a mesma importância. Multitarefas são uma boa. Força de vontade está sempre disponível. É necessário, para ser bem-sucedido, ter uma vida disciplinada. É necessário ter equilíbrio e almejar o grande é ruim.
Mas como eu já falei sobre as mentiras, eu vou falar agora sobre as verdades. Deixa eu passar aqui no material. As mentiras, as verdades aqui agora. Basicamente, né, vai batendo em cada uma das mentiras, né? Se é mentira que é preciso ter equilíbrio, a verdade é que se você tenta viver de acordo com algo que não é possível, você fica muito embaixo. Se você está sempre buscando equilíbrio completo e total na sua vida, você está buscando algo que não é possível. E não é assim, ai, eu quero ter equilíbrio nas minhas... É o que eu falei na outra live. É um equilíbrio, é um desequilíbrio ordenado. São momentos de desequilíbrio no seu dia, na sua semana, no seu ano e na sua vida que casam com as suas prioridades naquele momento e os seus objetivos naquele momento. Vou passar lendo algumas citaçõezinhas que eu acho interessantes de trazer aqui pra vocês, né? Ele diz que a gente planeja demais, pensa demais, analisa demais as carreiras, as vidas, e percebe que as horas extras não são nem virtuosas nem saudáveis. E normalmente a gente atinge o sucesso independentemente da maioria do que fazemos, e não por causa do que fazemos. Basicamente o que ele diz é que o sucesso se resume a estar adequado aos momentos da sua vida. Aquela sensação que você pode dizer que você deveria estar aqui agora e fazer exatamente o que você está fazendo. Porque é aí que as oportunidades surgem, quando você tem a certeza de que você está onde você deveria estar. E ele vai trazer um mecanismo para você conseguir encontrar, né, esse meio de viver a vida desse jeito, que é a pergunta essencial. Ele fala até um dado, né, que é de fato que fazer perguntas melhora a aprendizagem e o desempenho em 150%. Então, se isso melhora o desempenho, nas suas atitudes do dia a dia, você deve se questionar o porquê e o como você está fazendo, as coisas que você está fazendo. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se está na ordem aqui. Não é essa, é esta. Aí a pergunta essencial na sua vida é essa. Se você quiser esquecer tudo do livro, apesar de que eu vou bater na tecla sempre de que é um livro muito bom e que eu não vou conseguir esgotar o conteúdo do livro nem em 3 lives, mas se você não quiser, fala assim, não quero ouvir sua opinião de que esse livro é muito bom, mas eu quero guardar uma coisa desse livro, o que é pra guardar? É essa pergunta, a pergunta essencial. Qual é a única coisa que eu posso fazer que, ao fazê-lo, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário? Basicamente, essa pergunta essencial é para te fazer encontrar a primeira peça do dominó, aquela peça que vai desencadear todos os outros resultados. Ele diz que assim, quando você encontra essa pergunta essencial, quando você vai direto ao ponto, muitas vezes você encontra uma fileira de dominós pronta para ser derrubada ou já caída. Porque às vezes você descobre que fazendo exatamente aquilo que você deveria fazer, o resto se torna desnecessário. E aí ele indica, né, orienta, que você faça essa pergunta no macro e no micro. Como assim? No macro é no sentido mais abrangente de visão mesmo do que você quer de propósito. E no micro é nas suas áreas da vida e nas coisas que você tem que fazer dentro dessas áreas. Como assim? Deixa eu passar aqui pro próximo. Ui. Cadê, gente? Aqui. Vamos lá. Isso. Aí, basicamente, uma das verdades, né, que o hábito de sucesso é você fazer essa pergunta essencial para você desencadear hábitos que vão ter um impacto muito grande na sua vida. Retomando e correndo risco de ser repetitiva, porque às vezes é importante aprender pela repetição. Às vezes você está escolhendo uma sequência de hábitos que estão te oprimindo. Você quer ao mesmo tempo
ser fitness, comer bem, beber 2 litros de água por dia, dormir 8 horas por dia, meditar. Que mais que eu posso falar que tá sempre no clichê de produtividade? Ler todos os dias, ler um livro por mês. Você quer fazer tudo isso ao mesmo tempo. Você se impõe todas essas metas e aí você vai se frustrando quando você não consegue atingir essas metas. Porque são muitas metas, né? Você tá tirando pra tudo quanto é lado. E, Charas, é ruim você querer mirar em várias coisas que são boas pra sua vida, de jeito nenhum. Mas o modo como você tá fazendo isso pode estar te prejudicando e te oprimindo. Por quê? Às vezes existem muitas outras coisas por trás que te impedem de alcançar todas essas metas e você não está percebendo. Seja beber todo dia, já passei por isso. Tenho que confessar, né? O momento não estava bem na minha vida e eu queria descontar bebendo porque eu não queria viver aquilo. Mas, graças a Deus, passou. Graças a Deus e a minha terapeuta e a mim mesma que, né, tô sempre procurando melhorar. Mas, sei lá, saindo demais. Nesse período de pandemia tá mais difícil, mas as pessoas saem muito ainda. E... Gente, deu uma viajada aqui agora. Enfim, mexendo muito no celular, se você for olhar no seu é porque no iPhone tem um negocinho que você olha o relatório de uso, né? Você passa, sei lá, 10 horas por dia no celular, no WhatsApp, no Instagram. Enfim, fazendo todas essas coisas que você não percebe. Então, às vezes, você precisa de um hábito antes disso tudo pra tirar o tempo que você tá investindo nessas coisas pra você conseguir investir nessas outras metas que vão te trazer o resultado que você quer. Adson Parcial, eu tô que nem um cuscuz com essa janela fechada. Mas enfim. Deixa eu ver aqui que eu não tô enxergando. Como é que eu faço pra tirar esses comentários aqui, gente? Busca e faz. Ai, não tô conseguindo tirar não pra eu enxergar. Mas o que o autor indica como um hábito de sucesso mesmo é você buscar formas de se lembrar de usar essa pergunta essencial no seu dia a dia. Então, assim, quando você tá lidando com alguma tarefa de trabalho ou então com alguma meta nas suas relações, sua relação amorosa, sua relação com seus pais ou com a sua família, seu aprendizado, algum curso que você queira fazer, um empreendimento, tudo na sua vida você vai parar e perguntar qual é a única coisa que eu posso fazer, que ao fazê-lo, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário. Eu miro no dormir cedo, velho. Pra mim, o dormir cedo é a dica de ouro para o universo, mas eu sei que muita gente é resistente a isso. Mas enfim, bora seguir o baile, né? Cadê? Aqui. E para descobrir qual é essa sua única coisa, né? Porque existe ainda o processo de você tentar entender e encontrar essa única coisa, você tem que fazer uma grande pergunta para encontrar uma grande resposta. Essa parte do livro, eu confesso que foi a parte que eu achei menos legal. Eu achei o livro todo muito, 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 muito legal, mas essa foi a parte que eu achei menos, assim, comparando com o resto, que eu achei menos legal. Mas traz os seus aprendizados também, que é basicamente em relação a você perguntar para si mesmo, grande e especificamente, qual é a coisa que você pode fazer, por exemplo, no seu negócio. Porque tem várias maneiras de você se perguntar qual é a única coisa, né? E os erros são da pessoa pensar pequeno, às vezes pequeno, pode ser até pequeno e específico, mas pequeno e específico não funciona. Ou então pode ser até grande, só que muito geral. Aí também não funciona. Tem que ser grande e específico. Por que grande? Voltando lá na live das mentiras. Porque você tem que pensar, ter uma meta maior do que o seu sonho para você garantir
a sua meta inicial. Hoje eu tava assistindo um episódio de Modern Family que eu achei muito engraçado, que pra quem não assistiu, tem 2 personagens chamados Cam e Claire, e eles decidem reformar juntos uma casa pra vender. E aí, um fica usando técnicas com o outro pra conseguir que o outro ceda ao que eles querem, né? Então, assim, Cam vira e fala. Ele coloca sempre uma coisa muito mirabolante, tipo, algo muito fora do orçamento, pra depois ele apresentar o que ele realmente queria e conseguir que Claire aceitasse. Então, é basicamente isso. Você pensa um pouquinho maior porque você cria um plano que já garanta aquilo que você quer inicialmente. E específico, porque aí vai também numa das lives que eu fiz falando sobre visão geral, sobre metas. É importante ser específico, porque é difícil de você mensurar se não for. Então, basicamente, você vai pensar grande e específico usando a pergunta essencial. Vixe, eu pulei um. Sabia? Pulei uma aqui no Instagram. Que é isso, ó. Qual a única coisa que eu posso fazer? Engolir um ó. Que ao fazê-lo, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário. Para a minha vida pessoal, para as minhas relações importantes, para o meu trabalho, para o meu negócio, para as finanças, para a minha vida... para a minha vida espiritual, para a minha saúde física. Então, assim, quando você for fazer qualquer planejamento, se você quiser fazer um planejamento de 2021, das suas áreas da vida, é aquilo que eu falei. Qual é a única coisa que você vai fazer que quando você faz, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário, entendeu? E isso tudo tendo em consideração uma única coisa em um aspecto mais geral, mais macro, né? Deixa eu ficar de olho aqui no telefone, porque tem que buscar mami na esteticista. Vixe Maria, eu achei que ia demorar menos e demorou esse tanto. E aí uma outra, e outra coisa que ele fala também, que quando você for pensar nessa sua única coisa, é você explorar o possível, não o fazível. Tipo assim, não aquilo que é fácil de fazer, mas aquilo que é possível. Porque se for uma coisa muito fácil de fazer, vai ser basicamente adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas, e não é isso que você está procurando. E uma coisa que ajuda também, isso aí ele bota nas dicas. No final de cada capítulo, ele coloca sempre as big ideas, né? As grandes ideias, que são tipo um resuminho das ideias que ele traz no livro. Que para você buscar a resposta, uma boa estratégia é você fazer tipo um benchmarking, sabe? Que é uma pesquisa de mercado. Você pensa no que você quer fazer e você olha como está sendo feito hoje, se você tem algo inovador, algo a mais, algo que possa acrescentar. Você vai pesquisando como isso está sendo feito, se isso tem resultado, se isso tem sucesso, se isso é o caminho certo, e vai identificando as tendências. E aí, na última parte do livro, o autor já vai partindo para conceitos mais profundos e subjetivos, sabe? Mais abstratos. Ele começa dizendo... Deixa eu passar... Passei aqui, passei. Deixa eu passar agora no celular. Aqui. Não sei se ficou muito lindo esse meu design. Eu achei que ficou meio emperequetado, mas não achei os elementos no Canva. Então ficou de jeito mesmo. Ele fala que existe uma fórmula simples para você implementar a única coisa, que é propósito, prioridade e produtividade. São basicamente os 3 P's. Tinha um quarto P que eu tava na cabeça, qual era? Não tô lembrando, mas tinha um quarto P na minha cabeça que eu pensei quando eu li. Mas enfim. O que ele diz, basicamente, é que o propósito é sua bússola. Basicamente, o seu propósito é o que vai orientar suas decisões mais abaixo. E... em cima do seu propósito, você vai elencar suas prioridades para alcançar esse propósito. E que isso, em si, já é um mecanismo para que você seja mais produtivo. Ele separa, assim, meio que como se tivesse um iceberg e tivesse o que é visível e o que é invisível. Ele diz que a produtividade é o que é visível a todo mundo. As pessoas te enxergam como produtivo, mas não enxergam o que está por trás,
que é você ter um propósito e você ser guiado por prioridades. Esse propósito é a sua única coisa. Gente, garganta seca da moléstia. Seu propósito é realmente a sua única coisa. E é importante você ter esse propósito, essa coisa mais geral, porque, de fato, se você não tem, você vai viver uma vida de uma busca que não se sacia nunca, porque você não sabe o que você quer. E eu vou pra minha citação, uma das preferidas, né? Pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas o qualquer caminho serve que nenhum caminho serve. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Deixa eu ver uma citação legal para finalizar, além dessa daqui, né? A felicidade acontece no caminho da realização. Pra mim, essa é realmente, quando você tem um propósito definido, os passos que você dá no trajeto já te dão felicidade, porque você sabe que você tá indo no caminho certo. Não importa muito o resultado. É como se, tipo assim, o resultado fosse meio que a consequência, sabe? A consequência lógica das atitudes que você toma visando um propósito. E isso é que traz felicidade. Porque, gente, é muito louca essa ideia de você esperar pra ser feliz quando você for rico, quando você tiver um relacionamento dos sonhos, quando tudo na sua vida estiver perfeito, quando o seu corpo for ideal. Você tem que ser feliz alcançando isso, não só quando você chega lá. Então, assim, é ser feliz no trajeto. Isso é o que mais importa. E aí, pra fechar, eu vou... Deixa eu ver aqui se eu falo uma ou duas citações. Acho que eu vou falar... Eu acho que essa é legal pra encerrar. A vida, por vezes... deixa eu botar meu link aqui, né? Meu QR Code pra alguém tirar um print aí, comprar esse livro como no meu link de associado. É muito bom, gente, é sério mesmo. Eu li pelo Kindle Unlimited e eu vou comprar o físico pra eu ter, porque é um livro muito, 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 muito bom. Entrou de novo? Quem foi que entrou? Oi, amigo. Saudades. Tô acabando aqui a live, mas pega aí essa citação. A vida, por vezes... Não, tem que falar do início pra ficar bonito. A vida, por vezes, é difícil e não podemos fugir disso. Seja ambicioso, viva o tempo suficiente e terá a sua parte de tempos difíceis. Isso é normal. Todos passamos pelo mesmo. Saber por que está a fazer algo, proporcionar-lhe-á a inspiração e motivação para dar mais de si para perseverar quando as coisas não correm bem. Insistir em algo o tempo suficiente para o sucesso acontecer é um requisito fundamental para conquistar resultados que vão muito além do normal. Então, basicamente é isso. O seu propósito vai orientar as suas decisões, né? As suas prioridades que você vai elencar, e isso vai te tornar mais produtivo, porque você vai focar nas coisas certas e vai ser muito mais fácil deixar de dedicar tempo àquelas coisas que não vão te levar para o seu propósito. É basicamente isso. Um beijo e até a próxima!